Quem ainda tem forças para dar glória a Deus? Quem aqui ainda encontra pelo menos um motivo para dizer aleluia? Graças a Deus. Tome o seu assento, por favor. Durante parte desta semana, obrigado, quando o pastor Wellington Neto me comunicou que eu teria o privilégio, porém também a responsabilidade de nesta noite lhes trazer a palavra do Senhor. E eu quero inclusive agradecer ao meu pastor Wellington Júnior, por esta oportunidade. Desde então houve de minha parte uma preocupação em saber o que Deus tem reservado para nós por meio da sua palavra, em uma noite tão especial quanto esta. E o Senhor, durante esta semana, tem feito crescer em meu coração o desejo e tem me feito sentir a necessidade de compartilhar algo da sua palavra com cada um de nós que aqui estamos. Para isto, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus. Toma a liberdade, pastor Wellington Júnior, de mencionar a minha gratidão a Deus pela vida da minha família que está aqui, minha esposa Joselma, minhas filhas a Sofia e a Radassa, meu irmão pastor Lucas e meu cunhado que vem do Rio de Janeiro, pastor Joel Sirley. Quando você encontrar o Evangelho escrito por Mateus, localize, por favor, o capítulo de número 7. Quando você encontrar o capítulo de número 7 deste Evangelho que abre não só a sequência de 4 evangelhos, mas abre o Novo Testamento. Identifique, por favor, o versículo de número 24, porque nós leremos a partir dele e encerraremos a leitura no verso de número 27. Os irmãos e as irmãs que encontraram Evangelho escrito por Mateus, capítulo 7, do verso 24 ao 27, por favor, se manifestem dizendo graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E só os que podem digam amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Não há dúvida de que esse é um texto clássico da Bíblia, ou seja, esse é um daqueles textos mais conhecidos, e eu vou arriscar dizer isto, de todos nós que aqui estamos. Aliás, hoje ainda à tarde, meditando nesta palavra, eu me recordava da minha infância, já que não faz tanto tempo assim também,
E eu me recordava que cantávamos corinhos ou hinos com base nesse texto, com base nestas verdades apresentadas pelo Senhor. Porém, é preciso que nós tenhamos alguns cuidados na tentativa de interpretarmos esta palavra, até porque trata-se não só de um texto conhecido, mas principalmente trata-se de algo muito sério. O Senhor Jesus aqui está tratando de algo sério, e é bom que iniciemos esta tentativa de expormos as verdades desta palavra, considerando isto. Esse é um texto sério. Na verdade, isso aqui é a conclusão de uma sequência de mensagens que Jesus está entregando aos discípulos e a uma multidão, que é aquilo que nós conhecemos como as bem-aventuranças. Isso começa no capítulo 5, passa pelo 6, e o capítulo 7 é nada mais, nada menos do que a conclusão de tudo que Jesus tratou nesses capítulos em que compõem as chamadas bem-aventuranças. Na verdade, as bem-aventuranças é para o Novo Testamento o que os 10 mandamentos são para o Antigo Testamento. Na verdade, o que Jesus está fazendo aqui, nos capítulos 5, 6 e 7, é não somente tratando novamente a respeito do que Deus entregou a Moisés, e posteriormente Moisés ao povo de Israel, como também Jesus está explicando isto e ampliando a compreensão do povo. Se você atentar bem, você perceberá, por exemplo, que o capítulo 7, que é a conclusão, e como vocês bem sabem, a conclusão é a aplicação do que foi desenvolvido como verdade. E se observarmos bem, o capítulo 7, ele nada mais é do que um processo em que Jesus começa falando de algo externo e termina falando de algo interno. Por exemplo, ele começa falando da minha relação com as pessoas, aquilo que podemos chamar de relacionamento interpessoal, ou seja, a maneira com que eu trato as pessoas. Isso não é interno, isso não é invisível, isso é externo. Em seguida, Jesus, ele fala sobre a minha relação, a nossa relação com Deus em oração. Já começa a internalizar. Depois ele fala sobre os 2 caminhos, sobre o falso e o verdadeiro profeta, e termina falando sobre onde devemos fundamentar a nossa casa. Então percebam que Jesus, ele começa do externo para terminar no interno. Ele começa do visível para o invisível. E isto representa as 2 alianças. Uma vez que quando você lê, por exemplo, a carta aos Hebreus, você percebe que o escritor está tratando de que nós estamos em uma nova e maior aliança, que se desenvolve mais dentro de uma realidade interna, com manifestações ou frutos externos. Então Jesus começa assim, do visível para o invisível. Agora, é bom que se diga, porque há uma tendência em nós de acharmos que estas palavras sobre casa edificada sobre a rocha, ou casa edificada sobre a areia, há uma inclinação em nós de acharmos que a ênfase de Jesus aqui é sobre a casa, mas não é.
O que Jesus está fazendo aqui é aquilo que ele sempre fez como recurso de linguagem. Ele utiliza-se de uma figura para representar uma verdade eterna. Então a ênfase de Jesus não é a casa, mas é sobre onde a casa deve estar edificada. Observe mais, Jesus diz, ele afirma que a diferença não está na casa, porque casa é casa. A diferença está em que esta casa está fundamentada. E percebam, e aí é uma preocupação de Jesus, porque percebam que eu só posso ver em que a casa está edificada depois da tempestade. Porque enquanto não acontece a tempestade, todas as duas são casas, todas as duas estão edificadas, todas as duas ouvem as palavras, todas as duas são discípulos ou chamadas discípulos de Jesus. A diferença ocorrerá o dia em que chegar o tempo mau. E aí Jesus, ele dá um alerta claro àqueles que querem no dia mau permanecer em pé. E ele diz que se você deseja permanecer em pé, quando vier a tempestade, quando correr os rios, quando soprar o vento, quando a chuva cair, só existe uma forma: é você ouvir, atente bem para isso aqui, ouvir e praticar. E aí aqui está o detalhe, isso aqui é central. Ouvir e praticar o quê? Atente bem. Ouvir e praticar esta expressão, estas minhas palavras, é fundamental. Jesus não diz aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Não, aqui ele está se referindo a estas minhas palavras. Então que palavras são estas? E aí eu preciso perguntar isso a quem me ouve. Quem aqui, porque a tempestade virá, o vento soprará, isso é fato. E aí eu preciso perguntar, quem aqui deseja que quando isso ocorrer, você permaneça em pé? Só quem deseja permanecer em pé no dia mau, diga glória a Deus. Pois Jesus marcou esta noite para nos dar o caminho para isso. Se você realmente quer, ouçam isso, porque são palavras de Jesus. Ele diz que no dia mau permanecer com a sua casa em pé. Então ouça e pratique. Olhe isso, e eu estou insistindo mesmo. Estas minhas palavras. Agora, permita-me, pastor Wellington Júnior, me dirija ao senhor com respeito, é claro. Permita-me que Jesus aqui está aplicando um princípio. E o princípio é esse: a mesma base que sustenta uma casa, se ela existir no dia mau, é a ausência da mesma base que é a causa da destruição de uma casa que foi edificada sobre a areia. Isso é um princípio. Quando você lê, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 2, do verso 15 ao 17, Paulo ele fala do bom cheiro de Cristo. E aí ele diz assim, ó: cheiro de vida para os que vivem e cheiro de morte para os que morrem. Percebem isso? Temos o bom cheiro de Cristo, cheiro de vida para quem vive e de morte para quem morre. É um cheiro só.
só que com efeitos distintos. Para uns é cheiro de vida, e o mesmo cheiro que é de vida para uns é de morte para outros. Porque Paulo aqui, atente bem para isso, Paulo aqui ele tem em mente o que acontecia quando um exército ia para a guerra e voltava vitorioso, voltava com os despojos e com os soldados derrotados como prisioneiros. Quando a cidade do exército vitorioso recebia os soldados, eles saudavam os vitoriosos com flores. As flores caíam no chão, eles iam marchando e pisando nas rosas. Levantava-se um cheiro na cidade. Esse cheiro tinha dois sentidos: de vitória para os vitoriosos e de derrota para os derrotados. É o mesmo cheiro. Assim como Jesus ele diz que aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Aquele que crê no quê? No Evangelho. E aquele que não crê no quê? No mesmo Evangelho. Então o mesmo Evangelho, que é o Evangelho que salva os que creem, é o Evangelho que condena quem não crê. Olhe para cá, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: não existe campo neutro. Ou você está do lado dos que edificam corretamente a casa, e quando a tempestade vier, permanece em pé, ou você edifica da forma errada, e você terá a sua casa destruída. E esse silêncio é bom, porque isso é sério mesmo. E aí Jesus diz: quer manter a sua casa em pé? Claro que eu quero. Então ele diz: então pratique estas minhas. Quais? Aqui ele começa a concluir no capítulo 7. E a primeira base, e isso aqui me chama a atenção, a primeira base que é garantia de você no dia mau se manter em pé, por incrível que pareça, a primeira não é sua relação com Deus, é sua relação com seu irmão. Eu vou dizer isso aqui de novo, e não é para você dar glória a Deus não, porque você dá glória a Deus se você desejar, é para você gravar isso. Jesus está dizendo: quer fundamentar sua casa da forma correta? Claro. Então primeira coisa, se dê bem com seus irmãos. Eu vou até beber água aqui. Primeiro que ele diz que esse negócio de julgar é sério. Por que é sério? Porque à medida com que eu julgar, eu serei julgado. Ou seja, se eu semeio paz no dia da provação, o que é que eu vou colher? Paz. Agora, se eu só semeio contenda, no dia que eu precisar de alguém para me ajudar na tempestade, onde eles estarão? Quem quer manter a casa em pé ainda, diga amém. Isso passa pela forma com que você trata o seu irmão. Porque tem gente que é muito boa para orar e péssima para se relacionar com as pessoas. Aliás, seria bom que orasse 24 horas. E vou, para você que está atento aqui, e vou dizer mais: e só não briga com Deus porque não vê Deus, porque se visse ainda brigaria com Ele. Ele ora 10 horas, quando levanta da oração, começa a brigar com as pessoas. Jesus diz: não. Quer manter sua casa em pé em tempos de tempestade? Aprenda a respeitar as pessoas, aprenda a perdoar as pessoas, aprenda a se dar bem com as pessoas, e aí dá glória a Deus quem de fato deseja dar glória a Deus. E aí Jesus, ele diz mais: ele não nos impede
de tirarmos o cisco do olho do irmão. É tudo aqui. Não, ele não impede. Ele só diz assim: tenha condições para isso. Ele não diz, ajude o seu irmão a enxergar melhor. Não, ele diz, aprenda a enxergar primeiro para depois ensinar os outros. Ele diz, antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, faz o seguinte: tira a trave do seu, e aí depois que tiver tudo legal com a sua visão, vai lá e ajude o seu irmão. Oh, glória a Deus! E qual é o dia que nós não precisamos aplicar o colírio do céu nos nossos olhos? E o Senhor marcou esta noite justamente para nos ensinar que eu só posso ajudar meu irmão quando eu estiver em condições para isso. E é ao pé do Senhor que Ele me ensinará o caminho para isso. Quem deseja adorá-lo por esta verdade, levante a mão e adore a Ele nesse lugar. Mais do que isso, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, jovens. Por que Deus leva esse negócio de vivermos em paz uns com os outros? No que depender de você, tenha paz com todos. Por quê? Porque Ele quer que sejamos santos. E escute isso aqui: ninguém conseguirá ser santo sozinho. Esse negócio de não fale comigo porque eu estou em processo de santificação. Não, isso aí é gente que está escondendo, querendo esconder os seus próprios erros. Porque quanto mais santo eu for, mais próximo do meu irmão eu estarei. Esse negócio de quanto mais santo, mais longe, não existe isso. Quem foi mais santo do que Jesus nessa terra? E Ele deixou o céu para vir aqui. Ele não se distanciou, Ele se aproximou. Essas falsas santidade. Não, meu negócio é eu e o Pai. Você e o Pai? É. E aí eu não me importo com o que falam de mim. Está melhor do que Jesus. Porque Jesus se preocupou com o que os outros falavam dele. Por isso que na Bíblia, quando Deus exige santidade do seu povo, nunca é no singular, é sempre no plural: santificai-vos. 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus de paz vos santifique. Hebreus, segui a paz e a santificação. Eu não sei que santificação é essa, que é santo para Deus e briga com o irmão. É ruim, mas é o que tem para hoje à noite, meu irmão. Eu só estou replicando o que Jesus ensinou. Por que eu preciso de você para ser santo? Olhe para cá, porque Paulo diz: suportai-vos uns aos outros. E esse suportar não é tolerai-vos, do tipo eu tenho que te aguentar. Não é não. Esse suportai-vos é seja suporte. É a alça da mala. Para que serve a alça da mala? Não é para carregar, porque no início do meu ministério eu tinha uma mala sem alça. Eu não estou falando de gente, estou falando de mala. E eu carregava nas costas. A alça é para facilitar o transporte. Paulo está dizendo: seja suporte para o teu irmão. Quando ele tropeçar, não termina de matar não, empresta o ombro. Você não existe para matar ninguém, você existe para dar vida,
porque eu tenho defeitos que você não tem, mas você tem defeitos que eu não tenho. Eu tenho qualidades que você não tem, mas você tem qualidades que eu não tenho. Eu te completo no que te falta, e você me completa no que me falta, e juntos somos um corpo perfeito para a glória de Deus. Quem deseja adorar ao Senhor, quer manter a casa em pé? Se dê bem com essa pessoa que está ao seu lado, porque o seu sucesso passa pela forma com que você trata essa pessoa. Quando ficar nervoso, conta até 10. Se não resolver, conta mais. Porque aí vem a segunda base. E não olha para o lado agora não, porque tem gente que disfarça nessas horas, e de forma espiritual. Ele olha para o lado e diz: que coisa gloriosa, né? Não, olha para cá. Aí vem a segunda base. Jesus fala primeiro: se dê bem com seu irmão. E depois ele fala de oração. Por quê? Fica claro, fica evidente que as minhas orações só serão respondidas se eu me der bem com as outras pessoas. É isso que Jesus está dizendo. Quer ser ouvido por Deus? Perdoe, ame, trate bem as pessoas, não meça as pessoas pela posição. Pare para ouvir, pergunta se vai bem. Pastor, me permita, olha, o senhor me conhece, me permita. Tem gente que ora 10 horas e não é ouvida por Deus. Tem gente que ora 1 minuto e Deus responde na hora. E o segredo não é muito orar. Não, eu não estou dizendo para você orar pouco, ore muito. Agora, perdoe muito também, ame muito também, tenha paz com as pessoas também. Quem tem Deus por pai aqui, diga amém. A grande questão não é essa. A grande questão é se Ele nos tem por filho. E por incrível que pareça, para Ele nos ter como filho, eu tenho que tratar os seus filhos como meus irmãos. Você quer ser ouvido por Deus? Trate bem quem é filho dele. Não é isso que Pedro fala? Que o marido que não atende às necessidades da esposa terão as suas orações impedidas? Tem maridão aí, meu irmão, que ora que é uma maravilha. Aí ora, e Deus fala: não, meu irmão, só tem uma chave para abrir a porta. Volta lá e trate bem sua esposa. Eu preciso adiantar. Quer manter a casa em pé? Já desistiram? Quer manter a casa em pé? Diga amém. Trate bem as pessoas. Segundo, para que Deus te ouça do céu. E terceiro, aí ele vem para o aspecto da verdade. E aí ele começa a falar de 3 contrastes. 2 tipos de caminho e portas, 2 tipos de profetas e 2 tipos de fundamentos, um contrastando ao outro. Aí ele diz: você quer mesmo manter a casa em pé? Já passamos por aquela parte. Então agora entre pela porta estreita e pelo caminho apertado. Eu quero ver que casa que vai ficar em pé.
Porque a sua casa, a minha casa, a nossa casa só ficará em pé se nós já tivermos entrado pela porta estreita e estivermos andando pelo caminho apertado. Então, olha só, para entrar é difícil, porque a porta é estreita. E para ficar é mais difícil ainda, porque é apertado. Não dá nem para andar de frente. Tem que ir de lado, porque é apertado. E à medida que quanto mais apertado é um caminho, e você vai se esbarrando na parede ou nos barrancos, o que é que vai acontecendo com você? Você vai se ferindo. O que Jesus está dizendo é: quer manter a casa em pé quando vier a tempestade? Não é de graça. Para entrar é difícil, para permanecer é ainda mais difícil. Há feridas, há renúncias. O Evangelho ainda é o mesmo. A condição ainda é a santidade. Tudo pode ter mudado, mas a palavra permanece para sempre. E aí Jesus correlaciona caminho apertado, porta estreita, com porta larga e caminho espaçoso, ao que ele fala depois: os falsos e os verdadeiros profetas. E o que é que Jesus está dizendo aqui? Quer manter sua casa em pé quando vier a tempestade? Escolha quem você ouve como profeta. Porque nem todos que falam em nome do Senhor vêm no nome dele. Eu falei, o que Jesus está tratando aqui é sério. Jovens, olhe para cá, por favor. O pior dos espíritos, por favor, triplique a atenção para vocês não me interpretarem mal. O pior dos espíritos não é do adultério, embora seja terrível. Não é do suicídio, embora seja terrível. O pior dos espíritos é o espírito do engano religioso. É só ler direitinho Romanos 1. A promiscuidade daquele povo foi resultado da sua idolatria, que é resultado da cegueira espiritual, do engano religioso. Porque a pessoa está sendo enganada e pensando que está na verdade. E aí o que é preciso? Discernimento. É a primeira vez que eu vou pedir para você fazer isso. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? O Senhor me autoriza a liberar esta palavra sobre a sua vida. Deus dará a esta geração espírito de discernimento espiritual. Oh, glória a Deus. Porque nós já comemos do mel da palavra. E lembra quando Jonatas comeu daquele mel, e a Bíblia diz que quando ele comeu, os seus olhos foram iluminados. Eu profetizo a palavra: você será iluminado pela verdade. De recancho remanderemas.
Se dê bem com as pessoas. Suas orações serão respondidas. Não se engane. O caminho é apertado mesmo. Cuidado com quem você anda ouvindo. Fez tudo isso? Fica em paz. Vai chover. O telhado será testado. Vai ventar. As paredes serão testadas. Os rios subirão. As bases e raízes serão testadas. Mas quando passar, a casa permanecerá de pé. Jesus está falando de edificação. Diga por favor bem forte: edificação. Nosso pastor presidente, pastor Zé Wellington, nosso pastor Wellington Júnior, e hoje também o pastor Wellington Neto, eles têm reafirmado todos os dias aqui: essa é a nossa casa. E que casa, né? Então vamos admirar um pouquinho. E não é pecado não, porque isso aqui é fruto do que esse povo faz pela igreja. Não é isso, pastor? Então olhe para cima, por favor. Pode olhar, não é pecado não. Pecado é olhar para outros lados aí. Vai lá, olhe para cima. Olha que luminária. Essa semana eu vim aqui para ouvir algumas mensagens, e eu ficava olhando isso aqui. Meu Deus, é lindo demais. Você consegue ver a luminária, sim ou não? Tá. Mas você consegue enxergar as bases desse prédio? Não. Agora, o que é mais importante? Não estou perguntando o que é mais bonito. Estou perguntando o que é mais importante. Ouça o que eu vou dizer. Não é porque não é visto que não é importante. Porque o que é importante mesmo vai se manifestar quando a chuva cair e passar. A casa pode até sofrer algum dano, mas não cai. Depois reforma, mas ainda está em pé. Sabe o que Jesus está dizendo a nós? Aprendam a trabalhar onde ninguém vê. Estabeleça relacionamentos. E mesmo que te chamem de bobo, por você perdoar muitas vezes, isso é lançar base. É trabalhar onde ninguém vê. Ore em secreto. Mantenha uma vida de caminho apertado. Peça discernimento para saber quem é